E aí, gente, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Jonatas, moro há 27 anos em Nova Serrana e exerço há mais de 30 anos a profissão de jornalista. Já fui editor, redator ou proprietário de algumas publicações daqui e de fora. Nesses 27 anos, eu produzi 2 edições do então chamado Jornal Serranense, na primeira gestão do prefeito João Martins. Fui coordenador de cultura em 98, fui o primeiro assessor de imprensa do Sindinova, fui assessor do Paulo César, tanto como deputado como prefeito, e até a semana passada eu era secretário adjunto de Comunicação Social de Nova Serrana, na atual gestão do prefeito Eusébio Lago, gestão na qual também eu fui secretário de Cultura. E também sou comendador, o título que eu recebi em Divinópolis em novembro de 2014, e que por isso eu lancei mais pra frente a coluna chamada Pitacos do Comendador, no jornal Gazeta de Nova Serrana. Eu perdi a conta de quantas vezes eu falei mal do Bolsonaro na minha coluna, e não duvido que alguém ache lá alguma vez que eu desejei que ele morresse. Pois então, no dia 8 eu fui exonerado por ter postado no Facebook que faria uma festa se o Bolsonaro morresse de Covid-19. A exoneração foi porque o prefeito não aguentou a pressão do povo conservador da cidade, que em sua maioria é eleitor e defensor desse ser horroroso que ocupa a presidência do Brasil. Essas pessoas são hoje em dia conhecidas como gente de bem, ou se preferir, cidadão de bem. Por coincidência, esse último título é o mesmo nome dado ao jornal do grupo político americano chamado Ku Klux Klan, conhecido por assassinar negros em nome de Deus. Tá aí a capa da 7ª edição, de 1926, onde aparece um encapuzado protegido por uma Bíblia aberta, batendo o sino e conclamando o povo branco para a guerra. Ao lado, à direita, uma cruz em chamas, símbolo da seita e várias vezes usado para incendiar negros. O outro motivo da exoneração foi a postagem, mais de uma entre milhares que já fiz, confirmando o meu ateísmo, assunto que também incomoda os seguidores do Messias. Ora, jamais foi segredo para ninguém que eu sou de esquerda, ateu e que não gosto do Bolsonaro, nem dos seus políticos apoiadores e menos ainda da ideologia deles. Por isso, a mim não parece lógico o tanto de barulho que essa gente fez, já que há décadas eu me manifesto dessa forma. A diferença é que agora os seguidores do novo líder da direita conservadora querem calar quem se posiciona contra o seu intocável Messias. Por isso, os descontentes resolveram ir além. Usaram um deputado federal desconhecido, de início de carreira, para pressionar o prefeito, que, para minha tristeza, surpresa e decepção, acabou cedendo à pressão dessa gente pequena e antidemocrática. Gente que simplesmente não aceita opositores com argumentos que possam convencer amigos e filhos de que estão errados em sua ideologia. Eles têm medo, muito medo, de que alguém descubra a falta de lógica e o perigo das ideias que eles defendem. Gente, aliás, que pensa igualzinho aos membros da Ku Klux Klan. Mais sem lógica ainda é o tal deputadozinho ter se aliado aos reacionários locais para me perseguir, pois ele é alvo de inquérito que apura a disseminação de fake news e está entre os parlamentares de direita que se valem dessa prática. Ou seja, o sujeito, ao mesmo tempo que defende o suposto direito de opinião, acusado de publicar notícias falsas, se vale da mesma justiça que quer penalizá-lo para tirar o meu direito à opinião. Além disso, todo mundo está careca de saber que as redes sociais estão lotadas de gente que odeia o Bolsonaro e que gostariam de vê-lo morto. São incontáveis publicações de memes, textos e verdadeiras orações para que Deus ou o diabo o carregue. Prova disso é que na mesma semana em que eu publiquei minha manifestação no Face, o jornalista Eli Schwartzman, da Folha de São Paulo, publicou na sua coluna um texto com o título "Por que eu torço para que Bolsonaro morra?". Não bastasse, a hipocrisia dessa gente vai além. Quando fingem não lembrar as várias vezes que o próprio presidente sugeriu a morte como solução para os seus problemas. Como quando disse no Acre que queria fuzilar os petistas todos daquele estado, quando disse que a ditadura deveria ter matado 30 mil, começando pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ou quando desejou que a presidenta Dilma morresse de câncer ou de infarto. Fora os filhos do presidente, né? Desejando mal e morte a todos os outros. O Carluxo, por exemplo, postou uma foto sua fazendo coraçãozinho com as mãos na frente de uma pichação que pedia a morte do então presidente Temer. Por essas e por outras que eu acredito que criticar o Bolsonaro ou torcer para que morra é mais um ato de legítima defesa do que um ataque. Caso não tenham percebido, eu sou negro.
E como tal, não posso querer bem para um presidente que já manifestou mais de uma vez a sua antipatia pela causa de descendentes de quilombos, que nega haver racismo no Brasil e que pesa negros em arrobas, como se fossem porcos ou gatos. Ele várias vezes deixou clara a sua antipatia às causas das minorias, inclusive dizendo que as minorias devem se curvar às maiorias. Um cara que faz declarações desumanas sobre negros, mulheres, homossexuais, índios, trabalhadores e que mesmo assim se diz cristão. Nós sabemos o tipo de cristão que apoia o Bolsonaro, todo mundo sabe. Entre ele há os que querem curar o homossexual porque ele incomoda, como Malafaia. Outros que dizem que a mulher é inferior e deve se sujeitar ao poder masculino de chefe da família, o marido, como deixou bem claro o Edir Macedo. Outros cristãos que, a troco de uma oferta, lhes empurram um feijãozinho mágico capaz de curar a Covid-19, como fez o Valdomiro Santiago. Com cristãos desse tipo, de uma corrente filosófica tão bela, tão bonita como a cristã, me deixa surpreso não haver mais ateus no Brasil. Sim, eu sou ateu, mas vocês não têm ideia o tanto que eu defendo partes da filosofia cristã. Eu não acredito em Deus, mas fico feliz em saber que Jesus disse: amai-vos uns aos outros, divida o pão, expulsem os vendilhões do tempo, perdoem os que erraram. Quem parece que não gosta disso é a maioria cristã, que usam a religião apenas para oprimir aqueles que não concordam com a sua malandragem. Sim, de fato eu não gosto do Bolsonaro e de seus seguidores, que aliás, hoje não passam de 30% da população, portanto, minoria. E não vou parar de falar mal dele e tampouco deixar de manifestar o que eu acredito, seja sobre política ou religião. Mas tenho planos de, em breve, fazer isso de uma forma um pouco diferente. Sim, de fato, eu sou ateu, mas se fosse cristão, seria talvez, se fosse evangélico, como Luther King, ou se fosse católico, como o Papa Francisco. Mas usando um exemplo mais perto de nós, eu seria como esse padre aí, ó, Padre Lancelotti. E essa canção é uma homenagem a todos que lutam contra o fascismo, a todos que lutam contra o autoritarismo. É uma homenagem para você, Gabrielzinho, que lá de junto de Deus, onde você está, nós nunca te esqueceremos. É uma homenagem para você, Guilherme, jovem negro e periférico, atingido covardemente pelo aparato do Estado. É uma homenagem a todos que lutam, às torcidas organizadas, a todos os grupos que lutam contra a ditadura, contra o fascismo, contra a vergonha golpista, contra todos aqueles que agora parecem que estão de um lado, mas sempre estiveram contra o povo. Agora parecem, querem dar uma de progressistas e de avançados, mas tudo que nós estamos vivendo se deve, em muito uma parte, à mídia golpista, que, quando apoiou o golpe, atingiu a democracia, atingiu a vida do nosso povo. Nós não estaríamos assim se não tivéssemos tido o apoio de tantos que, dizendo que estavam lutando contra a corrupção, pela verdade, pela justiça, embarcaram nessa canoa furada que agora afunda, afundando todo o Brasil. E os que são mais espertos, ainda como ministros, chegam em Miami, rindo do povo, rindo de ter destruído a educação brasileira, rindo de ter como último gesto assinado o término das cotas para indígenas, para negros, para os mais pobres. Que essa canção, A Verdade Vos Libertará, não é a verdade autoritária de quem assume o poder para pisar no povo, para rir dos pobres, para se esconder dos que lutam contra o fascismo. A verdade que liberta é Jesus libertador, é Jesus pobre, Jesus migrante, Jesus refugiado, Jesus cansado, Jesus morador de rua, Jesus que não é acolhido,